Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa apresentação intitulada Sistema Imune, mocinho ou vilão na infecção Covid-19. Bem, atualmente nós temos visto que a Covid-19 é uma doença que apresenta muitas faces, tornando o entendimento sobre a sua fisiopatologia e respostas imunológicas associadas um grande desafio. O sistema imune desempenha, sim, um importante papel na defesa do nosso organismo diante de inúmeros agentes patológicos, mas ao mesmo tempo em que ele precisa controlar a infecção causada pelo coronavírus, a sua ação pode gerar reações não desejáveis. Nesse contexto, nosso objetivo é abordar diferentes aspectos do sistema imune, demonstrando a sua complexidade estrutural e funcional. Para isso, essa apresentação foi organizada inicialmente na forma de 2 oficinas, sendo a primeira sobre o desenvolvimento embrionário de componentes do sistema imune e a segunda sobre a formação e diferenciação pós-natal de células do sistema imune. E em seguida, teremos uma palestra sobre os mecanismos de interação celular entre o coronavírus e células de diferentes órgãos do nosso corpo, incluindo células do sistema imunológico. E, por fim, teremos uma mesa redonda para a discussão do papel protetor e causador de danos do sistema imune durante o processo infeccioso da Covid-19. Bem, então iniciaremos agora essa apresentação com a primeira oficina. Olá, sejam bem-vindos então à nossa oficina, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito do desenvolvimento embrionário do sistema imunológico, que é um assunto bastante amplo e que será apresentado aqui de uma forma mais compacta e utilizando alguns modelos embriológicos a fim de melhor ilustrar esse assunto. Então, eu inicio falando um pouquinho a respeito do sistema imunológico do adulto. Esse sistema é formado por células e órgãos linfóides. Essas células estão amplamente distribuídas pelo nosso corpo na forma de pequenos grupos ou como nódulos linfóides. Essas estruturas ou células compõem os órgãos linfóides, que estão organizados como órgãos primários e secundários. Os órgãos linfóides primários são representados pelo timo e pela medula óssea vermelha, que se desenvolve dentro das estruturas ósseas, e nesses locais ocorre a maturação e diferenciação celular. Já os órgãos linfóides secundários são representados pelo baço, pelos linfonodos, que estão distribuídos em diferentes pontos ao longo de todo o nosso corpo, as tonsilas, localizadas aqui na região orofaríngea, e os tecidos linfóides associados a mucosas, como, por exemplo, as mucosas de órgãos dos sistemas digestório, sistema respiratório, entre outros sistemas. E nesses locais é onde ocorre o armazenamento, a circulação de células linfóides e a resposta imunológica. Bem, mas qual é a origem embriológica, então, do sistema imunológico? De modo geral, podemos dizer que as células se originam a partir do sistema hematopoético, enquanto os órgãos linfóides a partir de diferentes regiões e tecidos do nosso corpo. Bem, então precisamos saber um pouquinho a respeito da origem do sistema hematopoético também. Bem, o sistema hematopoético, ele se origina a partir de 2 momentos. A partir da hematopoese primitiva, que ocorre num sítio extraembrionário, e a hematopoese definitiva, que ocorre no sítio intraembrionário. A hematopoese primitiva, ela se inicia bem cedo no embrião, na 3ª semana do desenvolvimento. Neste quadro aqui, nós podemos acompanhar um pouquinho essa cronologia, onde nós temos aqui os meses do desenvolvimento embrionário, do 1º ao 9º mês, e aqui as respectivas semanas de cada mês, do 1º ao 4º, do 5º ao 8º, e assim por diante em cada mês.
E ainda observamos que o primeiro e o segundo mês correspondem ao período embrionário, enquanto do terceiro ao nono corresponde ao período fetal. E então, a hematopoese primitiva, ela vai se iniciar aqui, na terceira semana. Bem, então, esses eventos nós vamos acompanhar agora utilizando esse modelo aqui embriológico. Nele, nós podemos observar, nessa região, a porção fetal da placenta, uma parte dela, que está conectada à estrutura embrionária através do pedículo do embrião. Então, externamente, são essas estruturas principais que podemos observar. Agora, internamente, observando internamente, nós veremos as seguintes estruturas principais. Aqui, nós temos a cavidade amniótica e aqui a vesícula vitelínica. Entre elas, nós temos o disco embrionário trilaminar. Na terceira semana, então, esse disco, ele possui 3 camadas de tecido, mas ainda está no seu formato plano, ou seja, não houve ainda o dobramento do embrião. Bem, os tecidos desse disco embrionário são o ectoderma, que dará origem aos tecidos de revestimento externo do nosso corpo, superficial, então. Aqui no centro nós temos o mesoderma, que dará origem ao tecido mesenquimal, e esse, por sua vez, dará origem a outros tecidos, como os tecidos conjuntivos, tecido ósseo, tecido muscular, entre outros. E aqui, internamente, na vesícula vitelínica, nós temos o endoderma, e este tecido dará origem ao tecido epitelial que reveste o intestino primitivo. E o intestino primitivo, ele é formado durante o dobramento do embrião a partir da incorporação de uma porção dorsal da vesícula vitelínica. Bem, então, além disso, aqui nós podemos observar que externamente toda essa estrutura embrionária, incluindo o pedículo do embrião e porção fetal da placenta, são revestidos por um outro tecido, que é o mesoderma extraembrionário, e que, portanto, é nesse mesoderma que vai ocorrer a formação da hematopoese primitiva. Então, como que ocorre essa hematopoese? Bem, então nós vamos observar esses eventos num outro modelo que representa uma ampliação de uma porção da parede da vesícula vitelínica. Então, nesse modelo, nós temos a seguinte correspondência. Aqui, o revestimento interno da vesícula, que corresponde a essa porção, enquanto que o mesoderma extraembrionário está representado aqui por essa parte amarelinha. Bem, então, nesse mesoderma extraembrionário, inicia-se a condensação de grupos celulares, como aqui, que são os hemangioblastos. Esses grupos celulares, também chamados de ilhotas sanguíneas, eles ocorrem, se formam ao longo de toda o mesoderma extraembrionário da vesícula vitelínica, bem como no pedículo do embrião e placenta. Então, essas células, os hemangioblastos, eles vão dar origem a uma rede vascular e as células sanguíneas. De que maneira? No centro desses grupos celulares começa a ocorrer a formação, então, de pequenos espaços, as lacunas, e dessa forma vai regionalizar, vai separar uma porção de células que vai se manter contornando essas lacunas e que dará origem, então, ao revestimento endotelial dos vasos sanguíneos. Enquanto internamente, outras células se diferenciam nas células sanguíneas precursoras, que aqui são representadas pelos eritroblastos, megacariócitos e macrófagos embrionários. Depois, esses vasos sanguíneos que são formados individualmente passam a se comunicar entre si, ampliando toda essa rede vascular e, então, onde as células vão poder circular. Ao mesmo tempo, esse mesoderma extraembrionário, nessa região aqui anterior do disco embrionário, elas se organizam também para formar a área cardiogênica que representa os primórdios do coração. Então, uma vez formada essa rede vascular que se comunica também com
a área cardiogênica e os vasos em desenvolvimento no pedículo do embrião e porção fetal da placenta, se estabelece a circulação embrionária. E essa circulação atende às necessidades imediatas do embrião, uma vez que a placenta ainda não está plenamente em funcionamento. Ainda, essa circulação vai permitir a migração de células sanguíneas precursoras para colonizarem o fígado, que vai se desenvolver no corpo do embrião. Bem, então com isso nós analisamos, verificamos a formação da hematopoese primitiva. Bem, então a hematopoese agora definitiva, como nós vimos, ela vai ocorrer num sítio intraembrionário. E a hematopoese definitiva, ela vai se iniciar agora na semana seguinte, então na 4ª semana do desenvolvimento embrionário. E nessa semana nós temos o dobramento do embrião, que é um evento crucial para esse processo, bem como o início da organogênese, que vai da 4ª semana e se estende até aproximadamente a 8ª semana. Então, esses eventos da hematopoese definitiva nós vamos acompanhar agora num outro modelo, onde aqui nós já podemos identificar que houve já o dobramento do embrião, de modo que então aquela camada do ectoderma, ela se dobra e reveste agora externamente toda a superfície do corpo do embrião. Com o dobramento, nós também observamos que o cordão umbilical, que estava numa posição mais lateral, ele passa a assumir uma posição agora ventral. Também aqui podemos observar a formação dos arcos faríngeos e o início, a formação dos brotos dos membros superior e inferior. Bem, agora internamente, nesse embrião, nós veremos as seguintes estruturas. Aqui, a área cardiogênica, como vimos que foi formada já anteriormente na 3ª semana, e aqui, mais centralmente, o intestino primitivo, originado com a incorporação de uma parte da vesícula vitelínica. Então, esse intestino primitivo, ele é revestido pelo epitélio, originado do endoderma, aqui externamente o ectoderma, que reveste o corpo do embrião, e entre o ectoderma e o endoderma, nós temos o tecido mesodérmico, que aqui, então, dá origem ao tecido mesenquimal. Bem, então, a hematopoese definitiva, ela se inicia aqui, nesse tecido mesodérmico intraembrionário, na região dorsal do embrião. Então, nessa região aqui, do mesoderma intraembrionário, as células se organizam para formar, então, essa região que é denominada de região AGM. Ela recebe esse nome pois ela contém algumas estruturas que vão se desenvolver aqui no corpo do embrião. Então, essa região nós vamos observar agora numa ampliação, representada por esse modelinho aqui. Então, aqui nós podemos observar que, centralmente, essa linha vermelha corresponde aqui a uma porção da aorta dorsal do embrião. Lateralmente, nós temos células agora que se organizam para formar os primórdios das gônadas e aqui, mais lateralmente, os primórdios dos mesonéfrons. Então, nessa região AGM, mais especificamente aqui na parede ventral da aorta dorsal, células passam a se diferenciar agora em células-tronco hematopoéticas que possuem um potencial mielolinfóide, ou seja, essas células poderão se diferenciar nas demais células da linhagem mieloide, bem como a linfóide. Bem, então, aqui nessa região, mas também em outros locais onde encontramos tecidos hematopoéticos, como na própria vesícula vitelínica, que vimos anteriormente, e futuramente veremos no fígado, na medula óssea. Então, esses tecidos, eles
expressam uma determinada enzima, além de várias outras moléculas, naturalmente, mas aqui chamamos atenção para uma outra enzima, que é a ECA, a enzima conversora de angiotensina. E essa enzima, nós temos visto que ela está envolvida na fisiopatologia da infecção causada pelo coronavírus. E, desde cedo, essas células expressam, então, essa enzima. E esse assunto vocês verão mais adiante com a professora Luciana. Bem, então, as células-tronco formadas aqui na região ventral da aorta dorsal, elas vão pela circulação sanguínea, né, através da própria aorta dorsal, elas entram na circulação sanguínea, que está conectada por todo o embrião, e dessa forma essas células podem migrar para colonizar outros órgãos. Primeiramente, essas células elas vão migrar para colonizar o fígado. O fígado, ele é um órgão que se desenvolve na 4ª semana do desenvolvimento embrionário como uma expansão do endoderma do intestino primitivo. Então, esse endoderma do intestino primitivo se expande em direção ao mesênquima, né, subjacente, e neste local ocorre a formação do fígado. Então, por volta da 5ª semana, né, do desenvolvimento embrionário, as células da região AGM, elas passam a colonizar o fígado, onde elas sofrem uma rápida expansão e maturação celular, tornando o fígado agora o principal órgão hematopoético, desde aproximadamente a 6ª semana do desenvolvimento embrionário até o 6º, 7º mês do período fetal. Bem, então, a partir agora das células hematopoéticas que serão formadas no fígado, elas vão migrar para colonizar outros órgãos, como, por exemplo, o baço e o timo. Então, o baço é um órgão que se desenvolve aqui no mesoderma dorsal, aproximadamente na 5ª semana do desenvolvimento. Então, esse órgão se desenvolve a partir de uma condensação dessas células mesenquimais e que formam o órgão. E, dessa forma, a partir da 8ª semana, aproximadamente, as células-tronco do fígado passam a colonizar o baço, que também desempenha um papel hematopoético. Além disso, nós temos a formação do timo. E o timo é um órgão que se desenvolve aqui, né, na 4ª semana, no início do período da organogênese. Então, o timo, ele se desenvolve aqui nessa região, próximo, a partir, né, na realidade, do que? Do tecido epitelial que reveste a região faríngea. Então, esse tecido epitelial, ele também se dirige para o mesoderma subjacente, aonde vai se organizar formando o timo. O timo é um órgão muito importante para o desenvolvimento das células linfóides e aqui, nesse modelinho ampliado, nós podemos observar que, internamente, o timo ele é formado por 2 regiões. Uma região mais externa, chamada de córtex, e uma mais interna, chamada de medula. E essas regiões, elas são muito importantes para o processo de diferenciação das células linfóides. E esse assunto vocês verão mais adiante na próxima oficina. Bem, então observem que o timo ele é formado aqui nessa região mais superior, mas à medida que ele se desenvolve, ele se desloca para uma posição mais ventral, próximo ao coração, lá no mediastino. Bem, então, depois do desenvolvimento, do início do desenvolvimento do timo, que se dá na 4ª semana, então lá para a 8ª semana também, as células do fígado, elas passam a colonizar o timo. O timo, por sua vez, ele vai também produzir células e que vão migrar para colonizar agora os órgãos linfóides secundários. Então, aproximadamente aqui no 3º mês do período fetal, as células agora do timo passarão a colonizar, primeiramente, o baço,
né? Então, o próprio baço será colonizado por células do timo, mas também irão colonizar os linfonodos, que nós vimos aqui, que são estruturas formadas ao longo de todo o nosso corpo. E esses linfonodos são órgãos encapsulados que se originam a partir de condensações celulares, também nesse tecido mesenquimal, e que se desenvolve em associação com uma rede de vasos linfáticos, que também se desenvolve nesse mesmo tecido mesenquimal. Bem, e nessa ocasião também as células do timo, elas migram para colonizar os tecidos associados a mucosas, como nós vimos lá no início, as mucosas, por exemplo, do sistema digestório, respiratório, entre outros. Bem, então, um pouquinho mais adiante, lá pelo 4º mês do desenvolvimento fetal, as células do timo também vão migrar para um outro órgão linfóide secundário, que são as tonsilas. As tonsilas, elas se desenvolvem aqui nessa região da orofaringe, como uma infiltração de células linfóides nesse tecido mesenquimal. Então, as células linfóides migram e colonizam, se organizam na forma de nódulos linfóides, e esse conjunto de nódulos aqui compõe as tonsilas. E esse mesmo processo ocorre na formação dos tecidos associados a mucosas, ou seja, a infiltração de células linfóides no tecido mesenquimal subepitelial. Bem, por fim, então nós temos ainda, a partir do fígado, a migração de células para a medula óssea, que se desenvolve dentro dos ossos. Então, esse processo nós vamos verificar agora num outro modelinho. E esse modelo, então, vai representar uma ampliação de um dos membros, né? Por exemplo, um membro superior. Então, com o desenvolvimento dos membros e, consequentemente, o desenvolvimento do tecido ósseo internamente, né? A partir daquele tecido mesenquimal, nós temos a formação do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é formado na sua porção esponjosa, pelos seguintes componentes: as trabéculas ósseas, né, aqui representadas, e entre elas nós temos pequenos espaços que são as cavidades medulares. Nessas cavidades medulares, o tecido mesenquimal também se diferencia agora no tecido da medula óssea. E nesse tecido da medula óssea vermelha é que as células lá do fígado migram para colonizar esse tecido. Então, aqui as células tronco sendo representadas. Bem, e essas células aqui, elas também possuem um potencial mielolinfóide, e essa colonização da medula óssea, ela acontece a partir aproximadamente da 8ª semana do desenvolvimento embrionário. E assim, gradativamente, a medula óssea, ela vai se desenvolvendo e substituindo gradativamente o fígado e baço na função hematopoética, que vai, então, se iniciar na medula óssea aproximadamente a partir do 6º mês do desenvolvimento fetal até a vida adulta. E esse assunto será agora, vocês poderão acompanhar agora na próxima oficina com a professora Jane, e assim eu finalizo e espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento de vocês a respeito desse assunto, e agradeço a todos pela atenção. Olá a todos, eu sou Jane Lima dos Santos, docente da área de Imunologia da Universidade Estadual de Santa Cruz, e quero agradecer aos organizadores do evento Integra pela oportunidade de participar com a nossa oficina sobre sistema imunológico. A professora Tânia, doutora em histologia, embriologia, iniciou essa oficina mostrando a ontogenia do sistema imune
o desenvolvimento do sistema imune desde a concepção até a vida adulta. Inclusive mostrou a distribuição dos órgãos do sistema imune por todo o corpo. Falou um pouco sobre as células e iniciou uma abordagem sobre a origem dessas células quando ela falou dos ossos e da medula óssea. Então, eu vou usar o mesmo modelo que a doutora Tânia utilizou de medula óssea, onde a gente vai lembrar a área da medula que a doutora Tânia mostrou, onde ocorre a hematopoiese, produção de células do sangue. A célula protagonista dessa produção de células do sangue são as células tronco hematopoéticas, como já falado pela doutora Tânia Bart. Então, eu vou ampliar um pedaço desse ambiente hematopoético para mostrar para vocês a complexidade desse ambiente. Aqui a gente tem o ambiente hematopoético ampliado. A gente chama esse ambiente de nicho hematopoético, onde há uma interação das células do tecido sanguíneo, do tecido hematopoético, secretando quimiocinas, citocinas, fatores de crescimento que manterão a célula hematopoética, além de induzir a diferenciação e proliferação dessas células durante toda a vida. Então, a gente pode mostrar que esse nicho hematopoético ele se compõe de adipócitos, aqui representados, vasos sanguíneos, aqui está a luz do vaso e aqui são as células do endotélio, células mesenquimais do estroma. Neste ambiente a gente encontra ainda macrófagos residentes. Além disso, a gente tem megacariócitos, a nossa célula tronco hematopoética, em diferentes estágios de diferenciação, tá certo? Além disso, nós temos outras células não representadas aqui, como condrócitos, osteoclastos, osteoblastos. Todas essas células contribuem para liberação das proteínas que nós falamos atrás e manutenção dessas células hematopoéticas. Essas células, elas são autorrenováveis, então podem se dividir produzindo células idênticas a elas mesmas e, além disso, elas podem se diferenciar para uma célula multipotente. Essa célula multipotente pode gerar dois tipos celulares, duas linhagens celulares, digamos, a linhagem precursora mieloide comum e a linhagem linfóide comum. Essa célula multipotente, depois que ela diferencia para essas duas linhagens linfóide e mieloide, por exemplo, a linhagem mieloide pode se diferenciar para uma célula intermediária na produção de eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, e os megacariócitos, que podem se fragmentar, liberando as plaquetas. Tanto plaquetas quanto eritrócitos migram para a circulação a partir do endotélio, assim como os granulócitos, que são derivados também de uma linhagem, da linhagem mieloide comum. Bem, essa célula multipotente, ela pode ainda gerar o precursor linfóide comum, que vai então gerar linfócitos NK, linfócitos B,
E esses linfócitos B, aqui representado com o seu receptor BCR, receptor de célula B, o qual é importante para reconhecer antígenos nessa região e também fora da medula óssea. Essas células B são as células que têm a função de produzir anticorpos. Células B, para chegar nesse estágio de diferenciação, nesse estágio maduro em relação à diferenciação a partir de uma célula-tronco, a célula B passa por várias fases até expressar o BCR. Uma vez que expressou, se essa célula encontra um antígeno próprio aqui no ambiente medular, ele interage com o receptor e essa célula B tende então se for uma interação de alta afinidade, a célula pode mudar o receptor ou então entrar em apoptose e morrer, sendo selecionada assim negativamente. Porém, se a interação com o antígeno for uma interação de baixa afinidade, essa célula vai ser selecionada positivamente e vai também sofrer o processo de transmigração, assim como todas as outras células do sangue. A transmigração é o processo onde as células elas passam entre duas células endoteliais e alcançam a circulação sanguínea. Bem, célula-tronco multipotente que diferenciou no precursor linfóide, ela pode adquirir receptores que favorecem a saída dela, também por transmigração, cair na corrente sanguínea e ser levada até o timo. O timo é um órgão bilobulado, onde há um interno septado, no qual a célula linfóide precursora, que chega no córtex do timo, ele é dividido em duas áreas, córtex e medula no centro. A célula linfóide que chega no córtex do timo, ela vai estar submetida a estímulos proteicos distintos dos estímulos da medula, ou seja, outros fatores de crescimento, outras citocinas, que estimularão essa célula linfóide comum a se diferenciar em uma célula que expressa um receptor na membrana, que é o receptor TCR. Esse receptor reconhece antígenos, assim como o receptor de célula B. Ele reconhece antígenos, só que ligado a um outro tipo celular. A célula que apresenta o receptor TCR é chamada de timócito. Cada momento de diferenciação é um estímulo para uma nova mudança e expressão gênica. Então, expressar o receptor TCR induz a sobrevivência da célula e expressão de vários outros receptores, nesse caso aqui, incluindo, por exemplo, receptor molécula de coestimulatória conhecida como CD4 e CD8. Então, a próxima célula após a diferenciação do timócito vai ser um timócito, só que duplo positivo, porque tem das duas moléculas coestimulatórias. Bem, uma vez que essa célula vai alcançando, saindo do córtex e alcançando a medula do timo, ela encontra células epiteliais medulares que podem apresentar um antígeno próprio que está no timo. Nesse sentido, quando a célula, esse timócito duplo positivo encontra um antígeno próprio, ela vai se diferenciar em uma célula com uma única coestimulatória, CD4 ou CD8. Se for CD4, ela será uma T-helper, se for CD8, ela será uma T citotóxica. Se caso esse timócito tiver interação com alta afinidade com a célula epitelial do timo, ela também sofre apoptose, correto? Essa apoptose de linfócitos B na sequência do amadurecimento e linfócitos T
é uma proteção a autoimunidades. Bem, a partir do conhecimento da origem dessas células, recentemente os estudiosos da hematopoese têm proposto uma árvore hematopoética na qual a célula-tronco hematopoética ela vai originar uma célula multipotente que pode diferenciar num precursor mieloide comum ou num precursor linfóide com potencial mieloide. Essa é a novidade atual na árvore hematopoética. Significa que esse precursor linfóide com potencial mieloide pode gerar, assim como o precursor mieloide comum, pode gerar o que a gente chama de precursor monócito granulócito. Bem, o precursor monocítico granulocítico vai gerar células como os granulócitos, os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos. Essas células são chamadas de granulócitos devido à grande concentração de grânulos no citoplasma, e esses grânulos contêm várias proteínas e enzimas de defesa contra patógenos. Esses granulócitos eles se diferenciam na morfologia nuclear, onde você tem a célula, o basófilo mononuclear, o eosinófilo apresenta 2 segmentos e os neutrófilos apresentam de 3 a 5 segmentos. Essas células, devido a essa morfologia nuclear, pode ser chamada também de polimorfo nuclear. E a gente tem, então, ainda que esse progenitor mieloide, esse progenitor monocítico granulocítico também pode originar os monócitos e também as células dendríticas. O monócito é chamado de célula mononuclear devido ao formato do núcleo, a morfologia nuclear, ter um único segmento. Bem, esse progenitor mieloide comum também pode gerar um progenitor mieloide eritrocítico. Esse progenitor mieloide eritrocítico vai gerar um megacariócito que está relacionado ao se fragmentar, deriva as plaquetas, e os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Bem, o progenitor linfóide com potencial mieloide, ele gera um progenitor linfóide comum, e desse progenitor linfóide comum origina-se todos os linfócitos. O linfócito B, o linfócito NK, a célula natural killer, todas essas células até o momento geradas na medula óssea, o linfócito CD4 e o linfócito CD8, gerados no timo, e o precursor linfóide comum também gera a célula dendrítica de origem linfóide. E aí nós temos, então, a árvore hematopoética mais atual. Na circulação sanguínea, os eritrócitos transportam nutrientes e oxigênio por todo o corpo, e frente a uma lesão tecidual e o rompimento de vasos sanguíneos, há uma perda de células que é restaurada devido à interação do colágeno do endotélio com plaquetas que liberam os seus grânulos
contendo vários componentes que, na presença de íons cálcio, agem em cascata, como, por exemplo, a protrombina, convertendo a trombina, cuja principal função é a conversão de fibrinogênio em fibrina. Essa é essencial para a conversão, para a formação do coágulo sanguíneo, que imediatamente restaura o dano e retorna a circulação das células sanguíneas ao normal. Neutrófilos e monócitos, por sinais quimiotáticos, fazem transmigração pelo endotélio e vão até o local de concentração de quimiocinas, onde lá exerce sua função de internalização de patógenos. Após essa internalização, esses patógenos são processados no citoplasma celular e então são apresentados fragmentos conhecidos como antígenos, denominados antígenos, para células T helper. A interação entre células T helper e macrófagos, por exemplo, induz a liberação de citocinas pela célula apresentadora de antígeno e pelas células T helper. Citocinas de T helper ajudam distintas células no sistema imune, entre elas célula T citotóxica e célula B. Uma célula normal infectada por um patógeno também processa este patógeno no citoplasma celular e expõe fragmentos do patógeno, o qual são apresentados para a célula T citotóxica ativada pelas citocinas produzidas por célula T helper. Célula T citotóxica libera grânulos contendo substâncias que matam a célula por apoptose. As citocinas de célula T helper também ajudam a célula B a se transformar, dividindo e proliferando em células plasmáticas, em plasmócitos produtores de anticorpos, entre eles IgG, IgM, que neutralizam o patógeno e facilitam a fagocitose. Além disso, as citocinas de T helper ajudam a célula B a se dividir e se diferenciar em células de memória para o patógeno em questão, que produzirão anticorpos pelo longo da vida. Assim, eu finalizo a nossa apresentação de hematopoiese dizendo que, sem este processo de produção de células do sangue, morreríamos em pouco tempo, dentro de semanas, por uma anemia devido à ausência de formação de eritrócitos, por um sangramento devido à falta de plaquetas para coagulação sanguínea, ou então por infecções devido à ausência de formação dos progenitores mieloides e linfóides, que vão diferenciar em células imunoefetoras. Eu agradeço a todos que participaram dessa oficina e, na sequência, convido a professora doutora Luciana De Bortoli, virologista da UESC, que trará conhecimentos sobre o vírus SARS-CoV-2
e a infecção COVID-19 desencadeada no corpo humano. Né, do grupo da professora Jane Lima, né, para a gente falar um pouquinho a respeito do novo coronavírus e suas interações com células. Porque a partir desse momento, as pessoas podem entender quais são os mecanismos que esse vírus especificamente, pode fazer para subjugar a célula do corpo humano e assim conseguir se replicar. Quando a gente fala em virologia, a gente nunca deve levar em consideração a questão de que o vírus, né, possa tá causando a preocupação em não lesar o seu hospedeiro. E dessa forma, o objetivo de toda partícula viral é justamente conseguir infectar uma célula e assim produzir novos descendentes. Então, nesse momento, a gente começa então a falar um pouco sobre a interação do novo coronavírus e as células humanas. A partícula viral do novo coronavírus, ela é classificada na ordem Nidoviralis, né, família Coronaviridae, subfamília Orthocoronaviridae e o grupo beta-coronavírus. Essa partícula viral, ela é formada por RNA sentido positivo, não segmentado, fita única, o que significa que funciona como um RNA mensageiro. A partir do momento que esse vírus consegue penetrar nas células, ele automaticamente vai comandar, né, o seu genoma, a síntese de proteínas para formar novos vírus. Além disso, essa partícula viral apresenta um envelope lipídico cravejado de projeções claviformes, criando a imagem mostrada aqui como se fosse uma coroa, por isso o nome dele. E esse genoma, ele é considerado grande, em torno de 30 kilodaltons, e o seu tamanho da partícula viral varia de 80 a 120 nanômetros. Nós devemos ressaltar que a glicoproteína S, que é a proteína que participa do processo de ligação aos receptores celulares das células humanas. Além disso, a gente tem várias outras proteínas que também são importantes para a síntese de novos componentes de novos vírus. Aí a gente tem a nucleoproteína N junto com seu RNA, nós temos a proteína M, a proteína E, e cada uma dessas desempenha um papel importante na formação de um novo vírus. E isso é extremamente interessante no momento em que a gente vai visualizar como é constituído em si o novo genoma, né? Então, o genoma do SARS-CoV-2, ele está flanqueado entre a porção 5' e 3', apresenta, né, uma sequência líder, que a gente chama de L, tem as leituras abertas 1A e 1B, que vão sintetizar as proteínas não estruturais. Normalmente, essas proteínas não estruturais estão envolvidas na replicação do seu genoma. Nós temos também a porção, né, próximo à cauda polilinada de proteínas estruturais e acessórias. E aqui a gente chama a atenção para a glicoproteína S, para a proteína E, M e a N, né? A N faz parte, né, da nucleoproteína que induz a formação de imunidade mediada por célula. A proteína M produz, né, o sítio de brotamento do vírus e atua na montagem de novas partículas virais. E também induz, né, a produção de interferon alfa. A proteína E é desencadeadora do processo de montagem da partícula, associada a seu envelope, pode levar à apoptose da célula. A glicoproteína S participa justamente no processo de ligação do vírus ao receptor da célula humana e induz a fusão do vírus com a membrana celular
e a produção de anticorpos neutralizantes e induz a imunidade mediada por célula. E temos também, né, a hemaglutinina estearase, que é a E, que forma espículas pequenas na superfície dos coronavírus, causa hemaglutinação e induz a adsorção. Então, cada proteína dessa desempenha um papel importante na formação de novos vírus e no próprio ciclo de replicação desses vírus. Então, nós temos aqui a partícula viral do coronavírus, né? E se inicia através da ligação da espícula S, a glicoproteína S, ao receptor de membrana, né? Enzima conversora de angiotensina 2, que é também chamada de ECA, e também a serina protease 2 transmembrana. Então, essa aqui, a primeira ligação faz a aproximação do vírus com a célula, e a serina protease faz a ativação e faz com que ocorra o processo de penetração do vírus para o interior da célula. Esse processo de penetração pode se dar por fusão direta ou através de formação de vesícula endossomal. Cada processo vai culminar com o desnudamento desse material genômico, que nada mais é que a quebra, né, do capsídeo e liberação do seu genoma para comandar toda a maquinaria celular, formando, então, novas fitas de RNA e novas glicoproteínas e proteínas que vão formar os novos capsídeos do novo vírus. E assim é feito a montagem com participação do retículo endoplasmático e também do complexo de Golgi, de tal maneira que, após ser feita a montagem, esses vírus são liberados e ganham o seu envelope. A gente chama a atenção que o coronavírus, ele se liga à enzima conversora de angiotensina 2, como eu falei no slide anterior, e essa angiotensina 2 está presente no coração, no intestino, no fígado, nos pulmões e nos rins. E também há relatos dessa enzima também no cérebro. De tal maneira que, dependendo da presença desse receptor, a gente vai ter o tropismo que o vírus vai apresentar por tecidos e sistemas do corpo humano. E isso é determinante para saber se esse vírus pode causar lesão no coração, no rim, no fígado ou no pulmão. E o que a gente vê, né, é que esse vírus, ao se ligar à membrana da enzima conversora de angiotensina 2, ele impede a quebra da angiotensina 2 à angiotensina 1. E, consequentemente, quando ele bloqueia, né, essa via que eu estou mostrando aqui, ele ativa a ação da angiotensina 2 sobre o receptor de angiotensina 1, que tem papel de lesar os órgãos e os tecidos através de estímulo à fibrose, à inflamação, ao estresse oxidativo e à vasoconstrição. E, ao mesmo tempo, bloqueia o receptor de angiotensina 2, que seria o receptor protetor dessas células e sistemas. Então, a gente tem, né, que o sistema renina-angiotensina é extremamente importante para controlar a pressão arterial, e um dos componentes mais conhecidos é a angiotensina 2. Então, a gente tem aqui a angiotensina 2. Ela é um peptídeo formado a partir de um angiotensinogênio que é produzido no fígado e que é clivado e transformado, então, em angiotensina 1. Depois, essa angiotensina 2, ela é clivada e é, então, convertida a angiotensina 2. A angiotensina 2, ela atua na córtex da glândula adrenal e faz a secreção de aldosterona, que é responsável pela reabsorção tubular de sódio
excreção de potássio e retenção de água. Ao mesmo tempo, essa angiotensina 2, ela atua, né, no lobo posterior da hipófise, fazendo a secreção do hormônio HDH e atua no ducto coletor para que ocorra a absorção de água. E nesse mesmo interim, a angiotensina 2 atua sobre os vasos, promovendo a vasoconstrição arteriolar e aumento da pressão sanguínea. Então, você mostra que é extremamente importante, né, que esse sistema funcione normalmente. Porém, o que acontece quando o coronavírus se liga a esse receptor, né, de enzima convertora de angiotensina 2, que faz parte do sistema renina-angiotensina? A gente tem a subversão desse sistema, fazendo com que você tenha a ativação, né, de uma das vias principalmente. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que o vírus, né, se liga à angiotensina 2, você vai impedir que ocorra, né, o equilíbrio do eixo angiotensina 1 e angiotensina 2. Alterações nesse equilíbrio, né, podem favorecer efeitos prejudiciais através da ativação do sistema enzima conversora de angiotensina 2 e receptor de angiotensina 1, se tiver mais ativado, como mostrado aqui, ó, você tem, se você bloqueia ou diminui a expressão de ECA2, né, você não vai ter o sistema deslocado para ativação do receptor 2 de angiotensina, que é protetor do pulmão e de demais órgãos. E se você não tem a expressão disso, você bloqueia, né, que a angiotensina 2 seja convertida a angiotensina 1, de 1 a 7 peptídeos. E aí faz com que você tenha a ativação exacerbada do receptor de angiotensina 1, fazendo com que você tenha ativação de ações pró-oxidantes, pró-inflamatórias, pró-fibróticas e vasoconstritoras e aumento de permeabilidade, o que explica também, né, o papel desse receptor na questão do desenvolvimento de inflamação também, e causa lesão nos pulmões. Então, é extremamente importante a gente entender quais são os mecanismos que o vírus utiliza para causar lesão nas células humanas. E a gente tem os modelos aqui descritos, mostrando que o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele entra na célula hospedeira através da interação da glicoproteína S, que é aqui, ó, essas estruturas em azuis, ligando ao receptor de angiotensina 2, também conhecido como ECA2, e também a serina protease 2, e fazendo, então, a baixa regulação desse receptor de AC2, que vai interferir no sistema renina-angiotensina, causando a desregulação desse sistema e ativando o sistema lesivo, né, que é mediado pela ATR2. E, consequentemente, a gente tem também o dano direto, né, é o vírus se ligando e ocupando esse receptor e impedindo que o sistema renina-angiotensina funcione normalmente. Além disso, a gente tem também danos endoteliais com estimulação inflamatória e protrombótica, porque ocorre diminuição da fibrolinose e aumento da produção de trombina, estimulando os mecanismos de coagulação, formação de trombos. Além disso, ocorre desregulação do sistema imune, porque ocorre linfopenia por célula T, inibição do interferon através da sinalização do SARS-CoV-2 e hiperativação da resposta inata, que vai liberar a uma
quantidade exacerbada de citocinas que leva ao que a gente chama de tempestade de citocinas, que os colegas mais à frente da imunologia vão estar explicando esse mecanismo. A lesão, né, no pulmão, ela está muito ligada à questão do desvio do sistema renina e angiotensina. Então, nesse esquema a gente tem que o sistema renina e angiotensina no pulmão mostra o papel do receptor de angiotensina 2, o ACS, como elemento-chave no eixo regulatório da renina-angiotensina, né, do sistema renina e angiotensina. A AC2, normalmente ela é clivada pela metaloproteinase, que é mostrada aqui, DAN17, e em uma forma solúvel e liberada nos fluidos corporais. A ACE2, né, que está mostrando aqui, se opõe a efeitos prejudiciais do sistema renina e angiotensina, através, né, do mecanismo de ativação da ATR2. Porém, quando você tem um desequilíbrio ou baixa regulação da AC2, você vai ter a estimulação do receptor de angiotensina 1, fazendo com que ocorra, né, as ações pró-oxidantes que a gente vai mostrar a seguir. Então, a gente tem a entrada do vírus, o processo de adsorção, o vírus se ligando a seus receptores na membrana das células humanas, através da glicoproteína 1, a participação do receptor de angiotensina 2, né, do receptor, da enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor do vírus, mais a serina protease 2. Ocorre, então, a penetração do vírus, o vírus entra, se replica, promove a menor expressão, né, da enzima conversora de angiotensina 2 e, consequentemente, bloqueia a conversão de angiotensina 2 para angiotensina 1, que seria o mecanismo, né, protetor para a célula e protetor para o pulmão. Se essa baixa regulação de AC2 induzida pelo vírus está ocorrendo no sistema pulmonar, eu vou ter a ativação do receptor de angiotensina 1, que vai levar a quadro pró-oxidante, pró-inflamatório, vasoconstritor, desregulação do endotélio vascular e pró-fibroses, que vai aumentar a patogenicidade viral e causar injúria pulmonar. No sistema renal, a gente tem que essas células, né, de AS2 é expressa nos podócitos. Então, eu tenho que a enzima convertora de angiotensina 2, ela está presente nos podócitos, que fazem parte da filtração glomerular. E aí a gente tem que, né, esse podócito torna o glomérulo um alvo direto de infecção pelo coronavírus. E a ocupação desse, né, SARS-CoV-2 nesse receptor de enzima conversora de angiotensina 2 pode impedir que a angiotensina 2 contribua para a disfunção do podócito, promovendo, então, a vacuolização, né, e a desestruturação dessa estrutura na membrana glomerular. E os podócitos são células epiteliais dos rins, que formam um importante componente na barreira de filtração glomerular, contribuindo seletivamente para manutenção, né, de bloqueio de passagem de moléculas grandes, né? A função do podócito é justamente restringir a passagem de proteínas do sangue para a urina. E esse caso, o SARS-CoV-2, né, ele subverte essa função, né, dessa estrutura. E a presença de AC2 nas células epiteliais proximais
tornam susceptíveis à infecção viral, como a gente está mostrando aqui, e lesam a célula diretamente, causando injúria através do processo de infecção mitocondrial, provoca, né, a inflamação, ativando, né, a sinalização pró-inflamatória, provoca também morte celular, né, a morte dessas células no rim, e a perda da borda em escova, fazendo com que ocorra dificuldade de reabsorver grande parte do filtrado, culminando na excreção de biomarcadores de lesão renal aguda. E, além disso, o processo pode ser agravado justamente pela resposta inflamatória sistêmica, com participação de citocinas, principalmente as citocinas IL-6 e TNF-alfa. E temos também a importante participação do eixo linfático pulmonar do SARS-CoV-2, né? Aonde a gente tem a promoção da hiperinflamação. Então, o vírus adentrou no trato respiratório superior, foi para o trato respiratório inferior, e durante esse processo, o vírus possui a capacidade de infectar células epiteliais do trato respiratório e intestinal também, principalmente, né, os enterócitos. E vários fatores podem aumentar a permeabilidade intestinal, incluindo causando dano direto aos enterócitos, desenvolvimento de síndrome de resposta inflamatória sistêmica e isquemia epitelial, que vai culminar com a disfunção endotelial associada à infecção pelo SARS-CoV-2. Este aumento de permeabilidade leva ainda à translocação de componentes microbianos conhecidos como padrões moleculares, os PAMPs, que desencadeiam uma resposta imune inflamatória mediada por Toll-like receptor. As citocinas pró-inflamatórias, que são liberadas aqui, né, vão produzir mediadores de inflamação do sistema e agravar a síndrome de desconforto respiratório agudo através da drenagem linfática mesentérica. Então, existe, além da lesão direta, né, no rim, há também participação de outros sistemas que estejam, né, infectados pelo vírus, contribuindo, assim, para agravamento da lesão pulmonar através do sistema de drenagem linfática mesenterial. E a gente tem também que o SARS-CoV-2, ele pode causar lesões tanto no pulmão quanto no coração. No caso, né, demonstrado aqui, a gente tem que nos pulmões e no coração é desencadeado síndromes, como a combinação de eventos e condições adversas respiratórias e cardiovasculares. O pulmão afetado induz a hipóxia, a hipercapnia, que é o aumento de CO2, né, e a hipertensão pulmonar, e pode ocorrer também, né, bronquites, bronquiolites, pneumonia e síndrome respiratória aguda. No coração, né, a infecção pelo vírus pode ocorrer edema pulmonar, edema, né, do coração, quer dizer, extravasamento capilar, miocardite, pericardite, vasculite, hipertensão, arritmias e insuficiência cardíaca, promovendo, então, né, além disso, a falência do órgão e pode levar a óbito rapidamente esse indivíduo que está nessas condições de
quadro grave de infecção por coronavírus. E aqui a gente ressalta a importância de não se prescrever medicações que não têm embasamento científico, aqui eu me refiro principalmente à hidroxicloroquina, porque o próprio vírus pode causar lesão no músculo do coração e no sistema elétrico do coração, levando a arritmias. E aí, se eu administro, né, uma medicação em alta dosagem, que já tem como efeito colateral o desenvolvimento de arritmia, é preciso, né, avaliar risco e benefício em relação a isso. Né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de prescrever esses tipos de medicamento, que até o momento a gente não tem nenhum medicamento que seja seguro e que paralisa a replicação viral comprovado cientificamente. E a gente tem também outras manifestações que, ao longo do processo de infecção, foi descrito na literatura científica. Então, eu tenho que as vias, né, que todas que apresentam a enzima conversora de angiotensina 2 é passível de ser infectado pelo coronavírus. E com o decorrer da infecção, nós tivemos, né, a descrição de lesões neurológicas, como dor de cabeça, encefalite, a síndrome de Guillain-Barré, algesia, mialgia, anosmia, né? A gente tem também o descobrimento, né, do tromboembolismo com, né, tromboembólise generalizada em vários órgãos, tromboses mediadas por presença de catéteres. Então, se o indivíduo já tinha algum catéter em algum órgão por doença pré-existente, né, isso vai ser agravado se ele for infectado pelo coronavírus, o embolismo pulmonar, lesões cardíacas, como a gente já falou, lesões endócrinas que podem levar a hiperglicemia e cetoacidose diabética, lesões dermatológicas como petequias, né, eritremas, urticárias, surgimento de vesículas. A gente tem também descrito, né, a lesão hepática com aumento das transaminases, com a elevação de bilirrubina, lesões gastrointestinais como diarreia, náusea, vômito, dor abdominal e anorexia. Então, a gente ressalta, né, que embora nosso país está no auge da infecção, né, no epicentro da infecção, e ao mesmo tempo os nossos governantes estão flexibilizando as medidas de isolamento social, não é para a população achar que a pandemia está controlada. O vírus, nesse momento, né, hoje, dia 14 de agosto de 2020, ele não se encontra controlado em nenhum estado do Brasil. E, consequentemente, as únicas medidas para a população se proteger de todas essas lesões que eu descrevi anteriormente seria o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização constante das mãos. E higiene pessoal e do ambiente. Então, a gente reforça a necessidade de continuarmos lutando contra a virose e a sua disseminação, para poupar vidas neste momento, porque se continuarmos tendo 1.200 óbitos por dia em nosso país, até dezembro nós teremos mais de 250 mil brasileiros deixados para trás. Então, é importantíssimo, né, que a gente entenda todo o potencial de lesão que esse vírus pode causar nos nossos órgãos e tecidos, fazendo com que a gente se proteja e impeça que esse vírus se propague aos demais pessoas e pessoas que são importantes nas nossas vidas e as que a gente não conhece também. Então, vou, né, terminar a minha fala deixando aqui o meu contato
E pedindo para que, caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa apresentação, possa escrever para ldcarvalho@ux.br. Eu terei enorme prazer em responder as dúvidas e deixarei para os colegas da imunologia continuar sobre a discussão do papel do sistema imune, se ele é bonzinho ou bandido, frente a essa virose. Muito obrigada. A partir do entendimento do sistema imune abordado nas oficinas e do conhecimento do patógeno viral SARS-CoV-2 e todo o dano que o mesmo induz em nosso organismo, convido imunologistas da UESC para participar da mesa redonda que irá discutir, debater o tema de nossa atividade no evento Integra. Dr. Guilherme Rosenberg, doutora Isaltina Jardim e doutora Margarete Genari. É uma satisfação estar com vocês para conversar sobre imunologia. E a nossa pergunta norteadora é se o sistema imune é mocinho ou vilão na infecção por Covid-19, mostrada pela doutora Luciana de Bortoli. Qual o papel das células do sistema imune no controle viral e na gravidade da doença? Bom, primeiro eu queria agradecer a participação nesse evento. Nós, estamos num momento de pandemia e é muito importante a gente difundir esses conhecimentos. Em relação às células da imunidade inata, quando a gente, o que eu vou falar é o que a gente tem dos estudos que foram publicados recentemente sobre esse assunto. Então, assim, estudos falando sobre células NK e células dendríticas, a gente ainda não tem muitos, então a gente não tem muitas informações sobre essas células, como que é o papel delas na COVID, mas em relação aos fagócitos, a gente já tem bastante informação. Então, assim, os macrófagos e os monócitos são células importantíssimas no combate a infecções. E no caso da Covid-19, das infecções virais, o que a gente tem? Alguns artigos já demonstraram que os macrófagos e os monócitos, eles são ativados durante a infecção viral, principalmente por DAMPs, sinais de perigo, padrões moleculares associados a dano, células mortas, então o vírus infecta uma célula, mata aquela célula, então aquela célula vai liberar vários conteúdos citoplasmáticos e isso ativa o macrófago, os macrófagos residentes que estão ali naquele local. Esses macrófagos residentes vão ser ativados via alguns receptores e eles, quando eles são ativados, eles vão produzir citocinas, que vão acabar recrutando outras células ali para aquele local. Que células que vão migrar ali para aquele local? Monócitos e neutrófilos. Então, esse macrófago, ele vai ser importante para fazer esse reconhecimento inicial desses sinais, e essas citocinas que ele vai produzir vão criar um ambiente inflamatório. Até aí, ele é mocinho. Por quê? Porque essas citocinas são importantes para o recrutamento das células. A partir do momento que a gente tem esses macrófagos sendo muito ativados e tendo uma alta produção de citocinas, aí ele já passa a ser um vilão. Já foi demonstrado em alguns artigos que os monócitos e os macrófagos de pacientes com COVID grave, eles são macrófagos que têm um perfil de macrófago ativado, com uma grande produção de citocinas. E um outro artigo que mostrou também é que se eu pegar o soro de um paciente grave de COVID e colocar isso numa cultura de neutrófilos, eu ativo esses neutrófilos que passam a liberar o que a gente chama de NETs, que são redes extracelulares, de DNA, de várias enzimas, e essas redes, elas vão também auxiliar nesse controle da infecção. Então, falando do neutrófilo, o neutrófilo é uma célula que também vai ser recrutada ali para aquele ambiente inflamatório, principalmente por citocinas que são produzidas pelos monócitos, e esses neutrófilos, quando eles migram, quando eles são ativados,
Quando que ele é mocinho? Quando ele libera os radicais de oxigênio e ele libera essas NETs para poder controlar uma infecção. Mas, quando eu tenho um excesso de neutrófilo, um neutrófilo muito ativado, ele vai liberar muitos desses radicais nas células e vai acabar matando células. Então, ele vai ser vilão. Por quê? Porque, no caso da Covid-19, mesmo numa ausência de uma infecção bacteriana, porque a gente sabe que o neutrófilo, ele está mais presente no combate a bactérias, mas no caso da Covid-19, mesmo na ausência de uma infecção bacteriana, a gente tem muitos neutrófilos sendo recrutados para o local da infecção, principalmente, né, para a região pulmonar, por causa das citocinas que são produzidas pelos macrófagos e monócitos. E aí esse neutrófilo, ele vai acabar liberando essas NETs, e essas NETs, elas vão ser responsáveis por matar as células epiteliais pulmonares, e aí essa morte celular vai acabar gerando mais sinal de dano para os macrófagos, que vão produzir mais citocinas, e aí eu vou ter uma exacerbação dessa resposta inflamatória, e o paciente vai entrar naquele estado que a gente chama de estado hiperinflamatório. Professora Exaltina, muito obrigado. Então, professora Exaltina abordou bem, falou bastante de citocinas, e esse assunto é bem complexo quando falamos de Covid. Então, o que são essas citocinas e o que se tem observado sobre essas citocinas na Covid-19, na chamada tempestade de citocinas? Dando continuidade, né, ao que nós estamos tratando, com relação a essa questão se o sistema imunológico é mocinho ou é bandido, essa é uma boa pergunta, né, mas eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso que eu vou falar no final, né. Então, no que se refere à produção de citocinas, essa resposta celular, a gente sabe que as células têm um papel na imunidade que é muito importante. Elas são uma das principais personagens do sistema imune, né? Elas trabalham fazendo com que a gente possa ter uma resposta imune frente aos agentes infecciosos. E como é que essas células trabalham? Elas trabalham produzindo fatores que são essas moléculas, essas proteínas que são chamadas de citocinas. Essas citocinas, que são glicoproteínas ou proteínas, são liberadas então e ajudam, sob diversas maneiras, o corpo das pessoas. Por exemplo, como a professora Tânia falou no começo, sobre a hematopoese, as citocinas estão envolvidas na hematopoese, estão envolvidas na regulação da imunidade, da resposta imune, estão. Então, elas participam diretamente de processos da imunidade inata, inflamatório, participam. Então, elas são moléculas muito importantes que vão estar trabalhando e auxiliando o corpo e também ajudando na homeostasia corporal. Nesse sentido, então, já que a gente já fez essa pequena abordagem do que são as citocinas, a gente passaria a verificar como é que seria, então, o papel dessas substâncias com relação ao que ocorre na doença que a gente está sendo acometido agora mundialmente, né? Pouca coisa se sabe, tem muita gente estudando com muito afinco a respeito desse vírus, da imunidade contra ele, mas pouca coisa se sabe. Muito do que se sabe, daquilo que a gente pode ler nos trabalhos, fazem uma referência aos primos desse coronavírus, né, que está atuando agora, como a SARS, que ocorreu no ano de 2002, e também com relação à MERS, que ocorreu no ano de 2012. Né. Então, o que a gente sabe de imunidade tem relação a ver com isso. Então, por exemplo, se sabe que, muito provavelmente, o vírus ele tem um potencial de atuar inibindo, por exemplo, a produção de interferon, que é uma citocina importante na resistência contra vírus. Por exemplo, esse vírus ele poderia ter a capacidade, suspeita-se que ele tem a capacidade de inibir a apoptose de células infectadas, alterando, então, quebrando o mecanismo importante de defesa, ou seja, se a célula está infectada, para que ela não produza mais cópias virais, ela morre, ela entra em apoptose, que é a morte celular programada. E também tem a suspeita também de que o vírus poderia estar, de alguma maneira, interferindo na produção de anticorpos, né? Então,
o que acontece? Com relação ao vírus e à imunidade, no caso da doença, será que o sistema imune tem um papel de mocinho ou de bandido? Isso é relativo, depende. Por exemplo, sabe que 80% dos casos são assintomáticos, ou seja, 80% das pessoas não manifestam sintoma relativos à doença. Nesses casos, muito provavelmente, o sistema imunológico está atuando, então, como mocinho, ou seja, foi gerada uma proteção, a imunidade gerada pelas células está funcionando e essas pessoas passam como assintomáticas. E 20% dos casos, então, são aqueles casos em que as pessoas apresentam uma sintomatologia mais contundente em relação à doença, né? Então, isso devido ao quê? Devido a vários fatores, como, por exemplo, as chamadas comorbidades relacionadas à idade da pessoa, relacionadas à obesidade, a problemas cardiovasculares, a doenças crônicas, a tabagismo, alcoolismo, etc. e tal. Então, nesse sentido, o que se sabe é que existe a possibilidade que para aqueles pacientes que são ingressados em estado mais grave, eles possam desenvolver a chamada, tão famosa, tempestade de citocinas. Então, já se sabe que, daqueles casos graves, 1 a cada 5 pessoas vai desenvolver essa tempestade de citocina. O que é essa tempestade de citocina? Nada mais é do que um mecanismo de uma hiperinflamação, ou seja, uma produção exagerada de citocinas que vai fazer com que haja alterações celulares e teciduais importantes que pode sim levar o paciente a óbito. Se sabe que um dos principais indicadores de que está ocorrendo esse exagero na produção de citocinas é a produção, por exemplo, de proteínas que tem a ver com a inflamação, com proteínas, a ferritina, como a proteína C reativa, e também um aumento exagerado da presença da interleucina 6, que é uma citocina, no sangue desses pacientes. Então, são indicadores que dizem da condição de indivíduos que estão em estado mais grave de doença. Já se sabe que a interleucina ela pode se ligar a receptores específicos, tanto receptores que estão encontrados na superfície de células, como linfócitos, por exemplo, né? Assim como também essa citocina pode se ligar em receptores que são solúveis, ou seja, não estão na superfície das células. E depois que ocorre essa ligação desses receptores solúveis, esse conjunto de associação pode estar ligado a uma proteína que é uma glicoproteína, que é a GP130, que é importante também no mecanismo para ocorrência dessa tempestade de citocinas. Então, o que acontece é que as células vão se estimulando, as citocinas vão sendo produzidas num feedback positivo, de tal maneira que o processo inflamatório se exacerba, se exagera, e a pessoa pode vir a ter uma complicação e vir a óbito. Então, nesse sentido, as citocinas, o sistema imune, na verdade, ele é mocinho ou ele é bandido? Ora, eu acho que para aqueles casos onde o sistema imune está bem reguladinho, ou seja, no caso de 80% dos pacientes assintomáticos, ele é mocinho, ou seja, está cumprindo com a função e não está gerando uma condição que é pior que a doença. E no caso daqueles 20%, e principalmente naqueles casos onde ocorre essa chamada tempestade de citocinas, passa-se então a ter então, uma condição em que o sistema imune poderia, né, ser considerado como bandido, entre aspas, nesse caso. Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar rapidamente no tempo que a gente tem. Então, o professor Guilherme abordou uma coisa curiosa, né, que é a questão das citocinas atuando em diferentes tipos celulares, e ele fez uma colocação da ação das citocinas na produção de anticorpos. Uma questão muito interessante, né, uma última questão aí no nosso debate, é saber exatamente qual que é o potencial dos anticorpos produzidos na Covid-19 para diagnóstico e para vacina, né, uma proposta de vacina.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Jane. Bem, antes de falarmos do potencial do diagnóstico da vacina e em relação aos anticorpos na Covid, eu queria falar sobre os anticorpos de uma forma geral, o papel na infecção e a sua participação nas complicações inflamatórias da Covid. Então, o seu potencial para a vacina e como ferramenta no diagnóstico da Covid-19. Os anticorpos, eles são formados e secretados pelos linfócitos B, quando o sistema imune é ativado pelo agente infeccioso ou por agentes moleculares presentes nas vacinas. Então, os anticorpos circulam no organismo através da corrente sanguínea e linfática e são capazes de se ligarem a agentes infecciosos. Aqui, o vírus SARS-CoV-2 da doença Covid-19, né, no caso. Após se ligarem ao vírus, esses anticorpos podem se ligar aos receptores de outras células e, especialmente, em macrófagos, aumentando a capacidade dessa célula de fagocitar, de englobar os vírus para dentro da célula e serem eliminados por essas células. Outras atividades desses anticorpos é de se ligarem em células que contêm o vírus e sinalizar para outras células matarem as células logicamente infectadas. E o vírus será eliminado também dessa forma. Outra atuação do anticorpo é, ao se ligar no vírus, ativa outras moléculas que fazem parte do plasma sanguíneo, e essas moléculas, todas ativadas, clivam outras, aumentando assim a quantidade de moléculas e sinalização para outras células naquele local e até de forma sistêmica. Isso gera o que nós chamamos de processo inflamatório. Muitas moléculas que ativam outras células, que por sua vez também produzem, secretam mais moléculas, no caso citocinas, né? Então, existe uma migração de células e os produtos dessas células nesses locais, e assim muita resposta ao mesmo tempo. Nesse ponto, esse processo inflamatório, como foi dito pelo professor Guilherme e a professora Isaltina, a resposta imune ela é exagerada, e no processo inflamatório os vasos sanguíneos serão mais permeáveis, com mais passagem de líquido para os tecidos e um desarranjo no equilíbrio dos órgãos onde isso estiver acontecendo. Nesse ponto, o anticorpo contribui, eu acredito, como um vilão na Covid-19, em função do estímulo exagerado que gera para a resposta de outras células. Hoje, o que se tenta na Covid-19 é trazer o equilíbrio para o paciente, diminuindo este processo inflamatório. Ainda dentro desse aspecto do anticorpo, participando de uma resposta imune, ele pode existir e começar a ser secretado através de outro estímulo que pode ser a vacina, que são os componentes antigênicos gerados pela vacina, né? Esse é um aspecto onde o anticorpo poderá atuar como mocinho na luta contra a Covid-19. No caso, nós já temos no Brasil 3 vacinas em teste. As vacinas seriam um estímulo para o organismo colocar em ação o seu sistema imune e, ao ter contato com o vírus, gerar uma resposta imune rápida, efetiva e protetora. E qual seria esta resposta? Uma das respostas seria a produção de anticorpos. Podemos citar como exemplo a vacina de Oxford, uma que está sendo testada no Brasil, dentre as 3, né? Está produzindo anticorpos, eles estão percebendo que serão necessários ao menos 2 doses para uma proteção eficiente, né? Outra observação é que não só os anticorpos são formados, mas também os linfócitos T ativados com a vacina estão exercendo papel protetor contra essa infecção. Ainda existem dúvidas quanto ao tempo que o anticorpo permanece no organismo após a infecção pelo SARS-CoV-2, ou após o contato com proteínas virais de uma vacina. Então, isso é importante, deve-se continuar com os cuidados de distanciamento social, mesmo após a infecção. Ou seja, essa conversa de passaporte imunológico, as pessoas estão pensando que uma vez que pegaram a doença, têm anticorpos, então estão protegidas, podem continuar a vida normalmente.
isso não é uma verdade. Pode ser que o anticorpo, ele até queira ser um mocinho, mas não se sabe quanto tempo ele consegue. Então, esse é um aspecto muito importante. Agora, o anticorpo pode ser utilizado ainda como uma ferramenta para diagnóstico sorológico na Covid-19. Esse é um potencial que tem sido bastante explorado. E para explicar melhor, vamos falar dos tipos de testes que são mais comuns, dentre eles os testes sorológicos, né? Pesquisam anticorpos. Antes disso, tem um teste molecular, que é o RT-PCR, que é o primeiro teste que se faz numa suspeita clínica, ou seja, conforme os sintomas estão existindo, né? Deve ser feito entre o 2º e o 7º dia após os sintomas, quando existe uma replicação viral muito mais intensa. Então, faça a coleta do material nas narinas ou na garganta, e o material é levado para o laboratório, processado, haverá a presença de partículas virais que serão amplificadas e detectadas, logicamente, caso o vírus esteja presente nesse material, né? Este seria um teste positivo, a presença do material genético do vírus. Em casos complicados, eles já detectaram o vírus até 50 dias após a infecção no organismo do paciente. Agora, sobre testes sorológicos, temos o teste rápido, que é para pesquisa de anticorpos presentes no sangue do indivíduo. Esse teste é realizado com uma gota de sangue e obtém-se o resultado entre 10 e 20 minutos. Normalmente, esse teste deve ser realizado após 8 dias dos sintomas iniciais ou suspeita de infecção, ou quando se tem contato com a pessoa infectada. Outros testes sorológicos para pesquisa de anticorpos podem ser utilizados, é o teste ELISA, que é um teste imunoenzimático com coleta de sangue em laboratório e ficam prontos de 2 a 5 horas depois, né? Ou então, o teste CLIA, que é um teste de quimiluminescência que ficam prontos em 2 horas. Mas quando se deve fazer cada um desses testes? Se não for no momento correto, serão resultados que não vão demonstrar a real situação do paciente. No caso do teste rápido, não são indicados para pessoas assintomáticas ou com sintomas leves e atípicos, pois terão alta proporção de resultados falsos negativos. Já nesses casos, os níveis de anticorpos podem ser mais baixos. Esses testes rápidos são eficazes para estimar, verificar a população que foi exposta ao vírus. Já os testes ELISA e CLIA, que também são para detecção de anticorpos, são testes mais sensíveis e também vão indicar que houve exposição ou contato ao vírus. São testes indicados para pessoas sintomáticas e devem ser realizados a coleta de sangue após 8 a 10 dias do início dos sintomas e podem ser realizados com 4 a 5 dias após o início dos sintomas para detectar anticorpos chamados da classe IgM, que aparecem na fase aguda da doença. Esse que você coleta o sangue de 8 a 10 dias, você já tem a possibilidade de detectar a IgG. No mesmo caso, o teste rápido, a gente pode verificar isso, se ele tiver a detecção das duas possibilidades, né, no caso do teste. Bom, em resumo, o RT-PCR é um teste molecular que detecta o material genético do vírus, pode ser realizado em qualquer momento da infecção a partir do 2º dia. E os testes sorológicos para detecção de anticorpos produzidos pelo indivíduo podem ser os testes rápidos, né, que é para avaliar, estudar uma população que está sendo exposta ao vírus, pode ser realizado 10 a 12 dias após os sintomas, ou contato com o paciente infectado, ou nos testes epidemiológicos, como a gente disse, para avaliar a população no momento em que se desejar fazer, né? ELISA e CLIA para todos os indivíduos que apresentarem sintomas, de preferência após 10 dias do início dos sintomas, para detecção de IgG, e de 4 a 5 dias você já pode detectar a classe IgM, que são os anticorpos da fase aguda da infecção. Bom, diante disso, dessa exposição, observando todos esses aspectos expostos, eu considero que os anticorpos têm um papel importante na COVID. No combate à infecção, na forma benigna da doença, eles vão exercer um papel de mocinho, né, diria assim, e no caso
das complicações dessa infecção viral, nas formas graves da doença, eu acredito que ele está agindo com papel de vilão, né? Um excesso de estímulo que ele oferece também através do estímulo de outras moléculas que vão chegar ao local e assim por diante. E seria também um papel de mocinho desses anticorpos quando se trata da proteção através de vacinas, juntamente com os linfócitos T, como eles estão vendo agora. E para o diagnóstico, o anticorpo ele tem sido, né, tem se mostrado um mocinho desde que seja feito o teste adequado no momento correto e um teste que seja mais eficiente. Esses testes rápidos, eles não têm uma alta eficiência, né, uma alta acurácia. Então, é melhor que sejam detectados com os testes melhores, né, que seria o RT-PCR no início e verificando ao longo da doença, e para os testes epidemiológicos, o teste rápido. E o teste ELISA e o CLIA, que podem ser mais eficientes nessa detecção desses anticorpos, IgG e IgM. Dessa forma, eu vejo os anticorpos dentro da COVID de uma forma bem sucinta, assim, rápida, né? Então, finalizando, eu agradeço aos imunologistas convidados e a todos que acompanharam a nossa oficina. Obrigada.